Bom dia, olha aí, a questão 21 da página 49 foi solicitada por uma aluna, acredito que outros alunos também queiram saber a resolução, então tá aqui a questão, vamos resolver passo a passo ela aqui. Tá? A questão diz assim, durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool a 50 centavos o litro, a temperatura de 5 graus Celsius, para revender o líquido aos motoristas. Instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja uma temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool revendido ao cliente, a 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de combustível de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre... Bom, vamos lá. Primeiro eu tirei os dados. Olha aqui os dados. Ele compra nesse valor, né? Ele compra a... Só um minutinho aqui. Ele compra a 50 centavos o litro e a temperatura é 5 graus Celsius. E ele revende a 1,60 o litro, porém ele revende o álcool aquecido, 35 graus Celsius. Bom, a leitura desses primeiros dados aqui já te permite afirmar uma coisa. Ele compra a 5 graus Celsius e revende a 35, é um líquido. Então, se você comprou a 5 graus Celsius e vendeu a 35, você vendeu ele com o volume normal ou vendeu ele com volume acima? Com volume acima. Por que com volume acima? Porque quando você aquece o líquido, ele sofre dilatação. Então, o cara está vendendo o líquido dilatado. E olha, ele vende bem mais caro do que ele compra, né? 50 centavos ele vende 1,60. Então, ele tem aí em torno de 300%, né? Mas ele ainda vende ele dilatado, então tu imagina a quantidade que ele está ganhando. Então, a outra informação que ele deu para a gente é que no dia ele faz uma compra de 20 mil litros. Então, o caminhão que chega lá para depositar no tanque, né, é sempre no dia abastece o posto do cara lá com 20 mil litros. Então, ele revende isso aqui a cada dia. Se ele está comprando 20 mil litros no dia, então ele está revendendo isso aqui no dia. A outra informação é sobre o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool. Ele diz para a gente que é 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius menos 1. Tá? E agora vamos para a pergunta. A pergunta dele eu anotei aqui também. Qual o ganho semanal do posto? Quanto é que ele ganha? Né? Nessa fraude, ele sai ganhando quanto? O primeiro passo eu coloquei assim, calcular a quantidade de vendida a mais devido à fraude. Ou seja, quando a gente propõe isso aí, calcular a quantidade a mais, a gente na verdade está querendo calcular aqui a dilatação volumétrica. Quanto é que ele está dilatando? Né? Quando sai de 5 graus Celsius para 35, o volume total aqui de 20 mil dilatou quanto? Quando ele faz esse aumento de temperatura, o volume aumenta em quanto? Então vamos para cá. A gente fez o cálculo da dilatação volumétrica normal, a ΔV, volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica, variação de temperatura. Esses dados a gente tem. É bom alterar aqui, né? Eu já tinha dito isso. Vou colocar aqui como θ. Né? Fica melhor. θ. Então, beleza. A gente coloca os dados, volume inicial. Quem é o volume inicial? 20 mil litros. Eu coloquei 20 vezes 10 a terceira para a gente poder enxergar o corte do 10 a terceira aqui. O coeficiente de dilatação volumétrico, 1 vezes 10 a menos 3. E quanto é que variou a temperatura? Bom, se passa de 5 para 35, variação é final menos inicial, então variou 30 graus Celsius. Multiplicando tudo isso aí, você vai encontrar o valor de 600. Porque esse 10 a terceira com 10 a menos 3 fica 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 é 1. Então fica 20 vezes 1 vezes 1 vezes 30. Então 20 vezes 30, aqui, 600. Né? Então ao dia, aqueles 20 mil que o cara compra lá, ao dia, pelo mecanismo dele lá,
ao dia, ele sempre tem um ganho de 600 litros. É como se ele estivesse comprando 20.600. Não, ele não comprou 20.600. Né? Ele sempre compra 20 mil, só que ele tem sempre 600 litros a mais, porque ele provoca um aumento de temperatura, dilata o álcool, então ele vai ter sempre 600 a mais para ganhar dos clientes. Né? Segundo passo é encontrar quanto esses 600 ao dia vale em dinheiro. Porém, ele pede para a gente calcular no final de uma semana, né? Então tá aqui 7 dias. Então eu vou multiplicar os 600 vezes os 7 dias, para me saber os litros que o cara ganha em 7 dias, vezes o valor em reais. Por quanto é que ele vende? Por 1,60. Só eu multiplicar os três números. 600 vezes 7 vezes 1,60. Quanto é que dá isso aí? 6.720. Então, o lucro dele em relação à quantidade que dilata, o lucro dele é isso aqui, ó. Tadinho desse cara, né? Valeu, pessoal.